Bom dia, vamos para a terceira parte dessa disciplina e a última, terceira aula. Nessa terceira aula, a gente fala um pouco sobre os assuntos que vão fazer parte de dois trabalhos nossos, avaliativos, né, que tem a ver com a nota 3 e nota 4. E eu estou aqui falando de Arco Verde. Então, eu estou aqui num polo de educação à distância de Arco Verde, porque eu vim dar aula aqui e de física, aula de física, uma aula inaugural, e tive que sair correndo da aula, trouxe um pessoal de astronomia para continuar com os estudantes enquanto eu entro em aula com vocês, porque eu ia passar o dia todo com eles hoje, quer dizer, pelo menos a manhã toda. Mas como tinha essa nossa aula, então veio gente de astronomia comigo e vai continuar o restante do tempo com o pessoal aqui do Polo, tá? É isso. Eu sei que vocês estão com alguma dificuldade no ambiente, não é só vocês, todos nós, tutores e tutoras também, e eu vou procurar ver onde é que está esse problema para resolver isso. Vou perguntar lá na universidade. Mas a gente toca de qualquer jeito e saibam que eu sou uma pessoa sensível a esse tipo de problema. Não vou deixar vocês terem complicações na disciplina por causa disso. De um jeito ou de outro eu resolvo, tá? Então vamos para a nossa terceira aula, né? Para a gente ganhar também esse tempo aqui, direto de Arco Verde. Quando eu entrar aqui, vou precisar de apoio da apresentação de slides, para ficar mais fácil para mim. Quando eu entrar nessa apresentação, então a tutora Vina e, e o estudante, que é do nosso polo de triunfo, vai me ajudar aqui, inclusive com alguma pergunta ou alguma coisa que vocês escrevam, que eu não vou ver nada disso, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, essa foi minha aula de hoje de mecânica quântica, enfim, deixa eu ver, deixa eu mudar já aqui para o ambiente. Deixa eu mostrar aqui minha tela para vocês. Pronto. Essa foi minha aula de hoje de mecânica quântica aqui, enfim. E eu vou achar aqui a aula de vocês aqui. Não, aqui. Aqui nossa aula de hoje, nossa discussão de hoje. A gente vai falar de forma resumida sobre o que é que tem de orientação, de leis, de resoluções do MEC que nós devemos atender, respeitar, para desenvolver trabalhos com robótica educacional, principalmente em escolas, né? Principalmente naquilo que é oficial. Então, assim, é importante saber no que tem aqui. Eu aqui não consigo abordar tudo, é muita coisa que tem, quem já tentou trabalhar com isso sabe. Então, assim, eu vou, pelo menos, mostrar o que eu considero mais importante, mais estruturante, para vocês tocarem adiante, tá? Mas, assim, as coisas que a gente vai fazer aqui, e as duas atividades, atividade 3 e atividade 4, para finalizar a disciplina, tem mais a ver com o que eu falo mesmo, com o que eu vou falar aqui, tá? Então, é isso. É mais envolvidos como é, quando eu for fazer um projeto para uma escola, o que é que eu levo em conta? Vai ter coisa fora do que vai estar aqui, mas o principal é o que a gente vai comentar agora. Então, vamos falar sobre o contexto legal do MEC, o que é que o MEC tem agora, e tem uma coisa muito importante para vocês, ou que vão empreender, né, vão ter alguma empresa na área de educacional, vão botar cursos de robótica, porque é muito promissor o ano que vem para quem pensa nisso, tá? Vou explicar por quê. Ou quem atuar em escola pública ou privadas, né?
nas privadas, as escolas privadas, às vezes você tem até uma promoção especial pelo trabalho. Nas escolas públicas é muito bom e às vezes você tem também até algum destaque por isso, mas nas escolas públicas isso se torna assim quase que obrigatório. É que em 2023 entra aí o novo marco legal do MEC para essa área de computação, pensamento computacional, programação, computação e robótica, e tem obrigação de implementação em 2026. E vocês sabem que em educação é assim. Não é só em educação, não. Educação, saúde, mas quando diz tem uma obrigação do governo federal para tal ano, vocês sabem que as coisas se tornam mais fortes, né? Então aproveite aí, professores, professoras das instituições privadas, públicas, empreendedores, empreendedoras, viu? Para olhar para essa fase que entra agora em 2026. Quais são as competências gerais que o MEC elege e aquelas que têm a ver conosco aqui, mais com esse curso? O que é que tem lá na BNCC que a gente pode olhar com mais cuidado, que vai nos ajudar também nos projetos? O que as resoluções, a quarta aí, o que é que as resoluções do Conselho Nacional de Educação, CNE e o SEB, colocam para a educação básica? Porque o Conselho Nacional sempre está aí numa linha de, no mínimo, orientar o MEC para o que é que se tem que fazer. Pensamento computacional, o que é que vem nessa área? Esse é o nome mais destacado. O nome mais destacado hoje não é na área, não é robótica, mas robótica é importantíssimo. Não é especificamente programação, não é especificamente computação, mas é pensamento computacional. De alguma forma, geral para professores e professoras, um foco maior nessa questão. E programas e políticas do MEC, também para a área. Legislação de apoio é aquela mais lateral. A 8 aí, matriz de competências e habilidades, eu vou mostrar pelo menos o básico, a mais importante, que é que a gente elenca. E resolvi fazer um slide de conclusão para a gente. É muita coisa, né? Para vocês amarrarem melhor o que é que se tira disso tudo, se precisar amarrar. E vou falar mais ou menos como é fazer um projeto na área que vocês vão fazer também, que é a atividade 4, a última dessa disciplina, tá? Então vamos lá? Sobre contexto legal, a gente tem obrigações para 2026 agora. O MEC torna obrigatória a implementação de programação, computação e robótica para todas as escolas brasileiras. Então agora é para valer. Tem que entrar em 2026. Quem não entrar vai ficar devendo, né? E quais são os marcos legais que o MEC está usando para fazer esse tipo de. Para cobrar, né? É a BNCC, aquela de 2018. A BNCC, as resoluções do Conselho Nacional, principalmente a 1 de 2022. Então, 2022 tem coisas novas, como normas sobre computação. O que eles chamam de PIEB, que é Política de Inovação na Educação Básica, faltou aí o NA, é de 2023. E a obrigatoriedade nacional que o presidente da República diz, ó, a partir de agora é chancelado, tem que ser. Então, veja, 2018, 2022, 2023, 2026. É uma progressão, concorda? Então, agora é para valer. É isso que estão dizendo. Então, vamos entrar em 2026 com isso. Como a gente está ainda em 2025, é uma boa a gente ver agora, né? Pelo menos superficialmente, que não dá tempo de se aprofundar. Então, qual é a grande mudança? A mudança é que antes era tratado como algo, robótica era tratado como algo opcional na escola, é inovador, é interessante e tal, de repente, pode ser um componente curricular obrigatório, ou fazer parte do componente, entende? Então, é componente curricular obrigatório, a robótica deixa de ser um privilégio de escolas que têm mais dinheiro, que são privadas ou coisas do gênero, ou escolas que um governo elencou para ser a escola que
que recebe mais, que é o modelo. Você sabe que o modelo é um problema, porque a população não estuda no modelo, né? Estuda uma parte, os testados, né? Ou os escolhidos. E torna-se agora um direito universal da aprendizagem no Brasil, tá? Essa área nossa, esse esse curso que vocês estão fazendo de especialização, digamos assim, vem muito a calhar, porque a partir de 2026 isso será obrigatório. Então vocês têm muito trabalho no bom sentido para fazer. Vamos ver rapidamente quais são as competências gerais da BNCC que levam a essa área nossa aqui, né, que a gente está tocando aqui. Vamos ver a competência 1. Conhecimento, valorizar conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Integração com física, matemática e tecnologia. Então, isso tem a ver conosco. A competência 2, pensamento científico. É importante essa. Exercitar a curiosidade, investigação, reflexão, análise crítica e a criatividade, usando métodos científicos, testes de hipótese e experimentação, como um trabalho científico normal. Tem a ver também. A gente faz muito isso em projetos de robótica. Competência 4, comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital. Linguagem, a programação como linguagem já está aí no meio, viu? Porque são diferentes formas. E documentação técnica também tem um pouco a ver com a gente. Inclusive, é muito comum em trabalhos de robótica a gente fazer um livro de bordo com a parte de um relatório mais técnico para os estudantes. Competência 5 é a cultural digital. Ela é central nesse caso, que é compreender, utilizar, criar tecnologias digitais criticamente. Não apenas consumir, mas produzir tecnologias. Isso é o que a gente viu lá no início que Papert dizia. Cuidado, você não seja programado pela máquina, né? Mas programe a máquina, enfim, nessa linha, nesse paradigma aí. E tem aí outras competências que não são. Veja que da 1 a 5, vocês já precisam olhar para elas. É bom, isso é bom. Está lá destacado. Esse grupo está lá destacado. Agora, tem outras aí que não são tão interessantes, a gente pula para 10. A 10, da responsabilidade de agir com autonomia, colaboração e determinação. Isso tem muito a ver com os trabalhos que a gente faz em robótica. Normalmente, ou clubes, ou equipes, ou grupos que trabalham em equipe, projetos coletivos e coisas desse tipo. Tá? Então, da competência 1 a 5, que são essas primeiras, tem a ver com os nossos trabalhos aqui. E lá embaixo, a 10, também tem a ver, muito a ver. Então, esses são os destaques. E como é que isso está lá na BNCC? Bom, eu não sei se vocês já conseguiram dar uma olhada em códigos BNCC, mas código é isso aí, ó. Vamos pegar, por exemplo, de matemática, né? Então, tem coisas do tipo assim, EF, quer dizer, ensino fundamental, 01, quer dizer, primeiro ano, enfim, MA, é de Maranhão, é de não sei o quê, não, é de matemática mesmo. 09 é a habilidade que ele vai desenvolver aí, que tem a ver com essa 0 aí, esse 9 tem a ver com organizar e ordenar objetos. Aí ele vai ter que exercitar sequências, algoritmos, isso tudo tem a ver com programação que está dentro da robótica. Você pega o outro código aí, para o quarto ano, é F04. Tem aí essa linha de analisar dados em tabelas, aí envolve sensores e coletas de dados. Isso é robótica pura, né? Pelo menos tem muito da robótica. A outra também para o ensino fundamental é pesquisa com dados coletados. Em robótica a gente também faz muito isso. Às vezes a gente coloca robô até num ovo falso, põe no ninho de uma ave, e lá o robô fica coletando dados e tal, e enviando para a gente via Wi-Fi e tem outras formas, né? E isso é para pesquisa de alto nível, né? Pesquisa biológica e tal. E aí tem uma do ensino médio aí, que está aí, importante, que é essa EM aí do ensino médio, de matemática. Ela, na verdade, vai do primeiro ano do ensino médio ao terceiro.
que é investigar algoritmos via fluxograma. Isso é muito programação. Fluxograma é aquele em que você diz, eu faço isso num balão aqui, boto uma seta para o outro, faço aquilo e assim por diante. Ainda toma decisões, então isso existe uma forma de você traçar programa de computador, quer dizer, fazer algoritmos, usando fluxograma. Eu comecei a programar assim. Meu primeiro professor de algoritmo de programação ensinava por fluxograma, isso em 1980 e acho que 4, por aí, imagine, né? Fazem muitos anos, uns 40 e poucos aí, sei lá, uns 40 anos, talvez isso. Mas vamos lá. E em ciências da natureza, é mais minha área, mas gosto muito de matemática. Aí tem do ensino fundamental, tem produzir sons, vibração. Ah, você vai trabalhar com sensores de som, com produtores de som. Esse buzzer aí, não sei nem porque o Beck deixou botar esse nome em inglês aí, mas é um nome corriqueiramente já usado em robótica. Em robótica. Mas buzzer aí é como se fosse um buzinador, uma buzina. Mas na verdade é um produtor de som, fazia apitos e tal, mas pode ser até outro tipo, né? O segundo aí do ensino fundamental para o sexto ano, classificar máquinas, tipos de robôs. Tá lá, está no MEC, viu? Tipo de robôs. O outro aí, para o oitavo ano, fontes de energia, sistemas de alimentação robótica, é uma das coisas que está lá. Para o nono ano, um avanço tecnológico na sociedade, automação, IA e impactos dessas máquinas na vida da gente, também tem muito a ver com a gente, nono ano. E, finalmente, o ano do ensino médio também, indo do primeiro ano ao terceiro, que são tecnologias em energia elétrica. Eficiência energética é importantíssima em robótica, eles gastam muita energia. Os carros que dirigem sozinhos hoje são considerados robôs que andam e que levam pessoas. Então, imagine aí toda essa questão da energia para essas máquinas, né? Porque hoje em dia a gente trabalha muito com motores elétricos em robôs, mas não necessariamente. Podia trabalhar com motor a gasolina, tem robô, já teve robô movido a gasolina, acredita? A combustível líquido. E a outros, pode ser de outro jeito. Mas a gente trabalha com elétrico. E mesmo os que não são elétricos, ainda usam baterias. E precisam melhorar a eficiência energética. E isso aí tudo para o ensino médico, né? Do ensino médio, né? E você ainda pode construir itinerários formativos como robótica integrada à matemática e as suas tecnologias e coisas do tipo, tá? Sobre as resoluções, cada uma é um monte de coisa, mas no resumo aqui. Vamos pegar o terceiro artigo da resolução primeira, que é a mais importante de 2022. Ela fala em três eixos para esse desenvolvimento. Veja, o eixo 1 é cultural digital, o eixo 2 é tecnologia digital, o eixo 3 é pensamento computacional. Todos três falam em robótica. Estrutura isso nos três eixos e os conselhos botaram isso, todos três em robótica. Então, o primeiro, cultura digital, tem que compreender o papel das tecnologias na sociedade. Vai para onde? Robótica, automação, IoT e impactos sociais. Quem não viu ainda, IoT é só uma sigla em inglês que quer dizer Internet das Coisas, ou em inglês quer dizer Internet of Things. Internet of Things, coisas, things. Então, IoT é Internet das Coisas, ou Internet of Things. Ou IoT, tem gente que pronuncia já em inglês, né? IoT, que é IoT, tá? Mas já é importante para vocês de robótica saber que isso existe e para que funciona. Então, são dispositivos que só se comunicam com outros dispositivos, tá? Os dispositivos IoT, eles são dispositivos que ele não precisa de você, se for o caso. Lembra do ovo que eu disse que você poderia imitar imprimir na impressora 3D, botar circuito dentro e enganar a ave lá em cima para poder estudar a vida dela, cuidando de outros ovos, e ele mandando sinal para os nossos aparelhos? Isso é IoT. É um sistema desse que a gente faz, põe dentro de um ovo falso,
que se comunica com outro aparelho nosso, um computador, coisa assim, mesmo sem você estar, e fica mandando dados e fazendo outras coisas. Tecnologia digital é o segundo eixo. Conhecer e usar tecnologias, compreender funcionamento. Aí vem para onde? Para a robótica. Aí tem o hardware, os sensores, os atuadores e sistemas embarcados. Tudo isso. Esses sistemas embarcados é mais ou menos quando você tem tudo no chip, né? Tudo no circuito, né? O hardware, a programação e tudo está ali. Ainda junto os dados e tudo mais, enfim. Então, esses são os sistemas que ficam dentro de chips, eles já estão embarcados. O terceiro eixo é do pensamento computacional, aquilo que eu falei. Há uma preocupação dos pedagogos muito com pensamento computacional, parece ser o mais lógico para entrar aqui. Mas eu acho que não é só isso. Tem que ter mão na massa. Pensamento computacional, às vezes os exercícios de desenvolvimento não são muito... os estudantes da gente, eles não curtem muito isso, né? Principalmente na educação básica, porque eles às vezes ficam longe da máquina e ficam tentando montar os algoritmos sem a máquina. Eu sei que, do ponto de vista da elaboração pedagógica, parece uma coisa muito boa, mas os estudantes não gostam, é um desafio. É importante, mas é um desafio. Mas pensamento computacional, colocam como central sistematizar, abstrair, modelar problemas e soluções. Aí vai para onde? De novo para a robótica. Entra na área de algoritmos, decomposição de problemas, né? De problemas grandes em coisas menores, essa decomposição, padrões, e esse debug é outra palavra em inglês, que quer dizer você tirar os problemas que tem ali. É quase como debulhar, né? Debug, que vem de bug, B-U-G. Esse B-U-G de bug é inseto lá em inglês, que nos primeiros computadores tinham alguns problemas e alguém achou que eram os insetos presos dentro da máquina. O computador era tão grande que os insetos entravam lá, os primeiros. E debug é você tirar os problemas que está tendo na programação ou no hardware. É você, alguns já usam a verbo chamado debugar. Debugar é você debulhar, tirar esses, corrigir esses problemas. Então, debug aí, debug, é isso, tá? E o artigo 5º, o 3 e o 5º. O 5º fala sobre a integração curricular. A gente falou isso no início lá do curso, que os motivos pelo quais robótica é importante para a educação, um deles tem a ver com esse artigo 5º, integração curricular. A computação barra robótica, ela pode ser um componente curricular específico ou integrado a componentes curriculares já existentes, você já tem lá, é mais fácil, e você integra isso, fica lá na matriz, dentro de um componente que já existe, matemática, sei lá o que, outra coisa lá. Se der, né? Senão você vai para outros componentes já mais modernos. E projetos interdisciplinares, pode não ser disciplina nenhuma, tá? E pode não estar integrado a um componente curricular, mas você pode desenvolver projetos na área. Também está válido. Tudo isso, em 2026, vem coisa desse tipo que a gente vai levar para as escolas. E o pensamento computacional, como é algo assim, que no início não se falava muito, tá, ele vai entrar onde, em que fase, em que etapa, é colocado aqui por etapas como ele vai funcionar. Porque para a educação infantil é diferente, por exemplo, do ensino médio. Os jovens do ensino médio, eles podem programar direto em linguagens avançadas, tipo C e outras, né? Python. Mas, assim, para a educação infantil, não se espera isso, incluindo indo de 0 a 5 anos. Então, eles vão aprender um pouco sobre sequências, lateralidade, causa e efeito. Os robôs humanoides, mesmo aqueles mais simples, que você compra por R$ 200, 200 e poucos reais, tem robôs humanoides que você compra por esse valor, você pode usar para falar um monte dessas coisas aí de sequência, lateralidade, causa e efeito, né? Por exemplo, lateralidade. Levante o braço direito, agora abaixa o direito, levante o esquerdo, gire para um lado direito, gire para o lado esquerdo, caminhe tantos para frente. Isso tem tudo a ver com lateralidade. Isso você pode fazer com um robô comprado de R$ 250, um robô humanoide simples, desses aí que vem da China, né? Estou só dando um exemplo.
Então, robôs de chão, ele chama de robôs de chão. Eu falei de humanoide, mas ele está falando de outros que parecem uns besourinhos, como o Bibote, Cubeto, e tem outros, né? Esse aí é do MEC, exemplo lá do pessoal do MEC. E nos anos iniciais, vai de 6 a 10 anos, eles vão ver decomposição de problemas, quer dizer, você tem um problema complicado, grande, e você pode simplificar em etapas, separar em partes, e aí resolver. Isso se usa muito em computação. Normalmente a gente constrói funções. As funções empacotam essas soluções em parte, e depois o programa vai chamando essas partes e vai resolvendo tudo, tá? E isso simplifica bastante. Aquilo que parecia complicadíssimo, insolúvel, passa a ser solúvel. Algoritmos sequenciais e simples. É importante aprender a preparar algoritmos, porque algoritmo exige um certo controle de sequência, senão você não consegue resolver, chegar ao final. Falta dados ali, ou faltou aquilo ali, deveria ter feito antes. Então é importante aprender a montar esses algoritmos. Isso nos anos iniciais elas já podem aprender. E isso na linha de pensamento computacional, quer dizer, não necessariamente você não está plugado, o que eles falam, é você não estar com o computador na frente, né? Você está seguindo sequências como se estivesse programando. Identificar e corrigir erros, aquele famoso debug. O bug é o inseto, entre aspas, que entrou na máquina e deu problema. O debug é ver onde é que está o inseto, ver onde é que está o problema e corrigir, tá? Entrada e saída, aí você tem sensores, motores e um monte. Eles dão um exemplo de Lego e Scratch Junior. Scratch Junior está aí, é linguagem. Lego Education não apenas tem a linguagem gráfica da própria Lego, como tem os próprios kits físicos. Para anos finais, que vai dos 11 anos aos 14, né? Às vezes tem gente com 15 anos terminando, tal, tudo bem. Vamos ver estruturas condicionais e de repetição, quando você precisa de loops, de ficar dando voltas na mesma parte do programa para construir algo que precisa ser repetida várias vezes, né? Ou ser repetida até que tal coisa aconteça. Então, eles vão aprender isso mais nos anos finais. Variáveis e funções, porque variáveis e funções é um conceito ainda abstrato para você aplicar lá nos anos iniciais. Mas aqui nos anos finais você já aplica os tipos de variáveis, se é inteiro, se é um número inteiro, se é um número decimal, se é texto, né, enfim, o que é. E funções. Sistemas de entrada, processamento e saída. Aí você já usa quase que um computador completo em coisas para robótica. Veja que aí embaixo é muito robótica, né? Então, tem Arduino, Lego Mindstorm, sensores avançados. O Arduino, o Lego Mindstorm, são praticamente computadores robóticos fechados. Você tem entrada, entra com dados nele, tem saída, eles saem com coisas, acendem, apagam, movimentam, e dentro dele tem um processamento. No ensino médio, aí a gente já tem capacidade de fazer umas coisas muito próximas da universidade. Os algoritmos complexos você pode otimizar. Você pode até botar uma forma de resolver alguma coisa e depois mostrar que isso poderia ser simplificado, né, como se diz às vezes, enxugado, né, e com isso se tornar mais eficiente. Estrutura de dados, aí já é algo mais profundo sobre os dados. Projetos tecnológicos completos, aí vem de novo aqui, ó, IoT, lá embaixo, IoT, Internet das Coisas, IA, que é a inteligência artificial básica, aprender de repente, a pegar um módulo de inteligência artificial pronto, porque às vezes é difícil programar o módulo todo, mas pode ser também, mas pegar um módulo pronto, por exemplo, e aprender a treinar esse módulo com alguma coisa que você quer que ele reconheça. E projetos autorais, né? Então, cada um aí pode criar o seu aplicativo para celular, ou seja lá como for. Mas isso, veja, do ponto de vista do pensamento computacional, tem coisa aí que é plugada e desplugada. Ou é feito com computador ou sem o computador, tá? Aí depende do trabalho que vai fazer. E os programas e as políticas do MEC? Tem um programa.
Tem, por exemplo, o programa da Educação Conectada. Esse é um programa que já vinha há muito tempo sendo discutido. Em 2017, disseram agora tem que entrar em funcionamento, mas ele já tinha uma discussão antiga. Então, o que é que o MEC quer fazer com isso, ou tem que ser feito? Toda escola precisa estar ligada na internet nessa era. Na verdade, antes de 2013 já era para estar assim. Então, assim, internet de alta velocidade em todas as escolas, é essa a ideia. Formação de professores, veja, isso é de 2017. E o governo federal mandou dinheiro para isso, tá? Mandou dinheiro para as escolas. Mesmo escolas públicas que não eram ligadas ao governo federal receberam verba para isso. Formação de professores nessa área, recursos educacionais digitais, robótica está dentro, tá? Importante dizer para vocês, é uma lei, tem verba do governo federal, não sei se exatamente para esse terceiro aí, que são esses recursos, e robótica está lá dentro. E fomento a laboratórios de inovação, também pode ter robótica dentro de laboratórios de inovação, tá? Laboratório para STEM, para Maker, enfim. A segunda em evidência aí é o do PIEB, que é a Política de Inovação da Educação Básica. Essa é de 2023. Os eixos são formação docentes, laboratório maker, metodologias ativas, e tem aí um dinheiro para a escola, de R$ 50 mil por escola, para espaços makers. Veja, com R$ 50 mil, talvez você não monte um laboratório maker como que você vê em alguns lugares do mundo aí afora na internet, muito bacana, muito bem montado, mas já dá para você botar o básico lá dentro. Dá para você ter como básico uma impressora 3D, uma cortadora laser, dá para montar um quadro inteiro de ferramentas boas, bons serrotes, depende de para que idade, né? Martelos, enfim, chaves de fenda, alicates, sei lá o que, bancada para trabalho com madeira, trabalho com outras coisas, enfim, pintura, né? Enfim, em alguns lugares você pode até especializar. Chega em algum lugar que você diz, vou botar uma máquina de costura, porque nesse lugar aqui é bom, que o Laboratório Maker também tenha corte e costura. Quero fazer bonés, tem uma máquina de bordar, e já é mais caro, mas vai ver. São R$ 50 mil para você já pegar um ambiente pronto, claro, da escola, né? Se a sua escola não tem uma estrutura física de, de, de paredes e pisos e até água e tudo, para isso, aí esses 50 mil não dá. Esses 50 mil é para a escola que tem tudo isso e diz, tá bom, entre agora aqui dentro e compre as coisas que vão encher esse laboratório maker, aí você vai lá e faz o projeto e dá conta do recado. Seja você professor da escola, seja você um contratado para fazer isso, tá? Não sei como é feito também, depende. Ou numa escola particular, né? Mas esses 50 mil é isso que o governo federal passa para as escolas públicas. Ou o governo federal ou o governo estadual, mas eu acho que é federal, porque a política é mais ampla, é do MEC. Terceiro, programa Ciência na Escola. Eu fui o iniciador, fiz parte do projeto piloto desse programa no Brasil. O Ministério convidou alguns professores para testar esse programa Ciência na Escola. Na verdade, Ciência na Escola. E aí, selecionou 5 estados para isso. E Pernambuco foi o primeiro a implementar. Então, a gente botou um laboratório desse numa escola de Sanharol e outro numa escola de Tuparetama. Eles tiveram que funcionar via fundação, e isso dá um pouquinho mais de dificuldades, porque a burocracia é um pouquinho maior. Hoje em dia, os pesquisadores que são contemplados com esse programa para instalar nos lugares, eles recebem um cartão, como um cartão de crédito, e ele mesmo compra as coisas, tem uma facilidade maior de realizar. Mas esses aqui são para coisas mais iniciais, que ele pode financiar projetos de iniciação científica com valores que vão de 5 a 15 mil reais por projeto de robótica. O laboratório é mais do que isso, né? Os laboratórios contemplados com edital de ciência na escola, cada um é 100 mil. Eu acho que hoje é 100 mil. Então, veja,
Lá em cima, no PIEB, nas políticas de inovação, a escola recebe 50 mil para montar um espaço como um espaço maker. Nesse terceiro, se for pelo edital, não por isso aí, por esse valor de projeto de iniciação científica, mas por valor do laboratório todo, é 100 mil, acho que, por laboratório. O programa Mais Educação também, na linha de macrocampo, ele chama assim, como se fosse uma coisa para a escola toda, cultura digital, oficinas de robótica no contraturno. Isso disponibilizado para toda a escola, principalmente para tempo integral, aproveitando o contraturno. Então, assim, é robótica. Isso já é coisa, já é da política do MEC, tá? E essa legislação de apoio, qual é? Nem sempre ela foi feita para isso, mas ela ajuda muito. Tem uma antiga, que, por exemplo, nosso Porto Digital usou muito, ainda usa, que é a Lei de Inovação Tecnológica. Ela é de 2004, quando o presidente Lula, em 2004, ele viu que nossos estudantes tinham muita dificuldade. As nossas instituições não desenvolviam muita coisa de pesquisa. E os estudantes também tinham muita dificuldade na educação básica e tiravam notas baixas no Sistema Mundial de Avaliação, que por um momento aqui esqueci o nome. Então, ele lançou algumas iniciativas importantes. Na época, o ministro era Eduardo Campos, e ele pediu para criar algumas leis que incentivasse isso. Ele percebeu que os nossos estudantes de escola pública não participavam das Olimpíadas de Matemática. E por quê? Porque só os das escolas particulares têm condição de participar e esperar que ganhe alguma coisa. O de escola pública nem isso tem, nem tem uma organização para isso e tal. Aí ele criou uma Olimpíada especial para a escola pública, chamada OBMEP, que vocês conhecem, Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública. Hoje, ela ficou tão boa que hoje ela toma conta de toda a Olimpíada Brasileira de Matemática. Criou-se a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aquela que todo mês de outubro, como esse, tem gente expondo coisas de tecnologia nas praças ou em algum lugar, e criou a Lei de Inovação, essa aqui, a Lei de Inovação Tecnológica, né? E permite parcerias entre escolas e empresas, universidades e empresas também, onde pode ter doação de kits, patrocínio para competições. É muito difícil os governos patrocinarem aquilo que mais a gente precisa, né? Se vocês são professores e professoras, estão em escolas, vocês sabem que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente conseguir um apoio para levar estudantes para eventos. É um problema. Mesmo de robótica, que é uma área interessante. Mas se você for partindo dessa lei, você pode conseguir que uma empresa apoie e o governo reconhece isso e faz acertos com a empresa. Então ela não perde. Ela não perde, eu só queria apoiar. Então, assim, o patrocínio de empresas pode entrar aí e ajudar a escola nisso. Ela também pode doar kits, tá? Então é só vocês, quando forem por uma iniciativa dessa, acertar com a empresa, ver o que poderia ser feito, ou mais de uma empresa, e preparar um material, prepara um material, já leva um projeto, já leva uma coisa mais organizada, peguem esta lei de inovação tecnológica. Não só é ela, não, mas ela é importante, porque ela diz para a empresa, ó, está aqui uma lei federal que mostra que você não vai perder. Me apoie que você não vai perder. Tem a lei do software livre, isso também não é novo, essa aqui é de 2011. Se você vai trabalhar com software livre, Linux e outras coisas mais, você vai ter uma prioridade em instituições públicas e em financiamento, porque isso não vai ficar de propriedade de nenhuma empresa, e você passa isso normalmente a gente passa isso para o próprio MEC, que o MEC coloca lá na base deles e dispõe para o Brasil todo, o que você fizer com essa lei. Então, aí, trabalhar com Arduino, com Scratch, que já é livre, com Python, que é livre e gratuito, assim por diante. O marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que tem muito a ver lá com aquela primeira lei de inovação, mas o marco legal é de 2016,
ele facilita a transferência universidade-escola. Veja que já não é mais universidade-empresa, escola-empresa, é universidade-escolas. Então, parcerias para laboratório, para mentoria técnica e coisas do gênero. Essa é mais nova. Importante também ter em mão. E a BNC Formação, não é BNCC, é BNC para formação de professores. Fica aí na resolução do CNE de 2020 sobre competências docentes em tecnologia, é para formação. O professor deve dominar pensamento computacional e metodologias ativas. Isso, digamos assim, tem mais, mas essas 4 são legislações de apoio a isso que a gente quer fazer aqui. E a minha preocupação maior é quando vocês querem fazer isso aí fora, com empresas, com universidades, com os governos. Onde é que eu vou buscar? Aí, aqui tem uns 4, pelo menos, para a gente ter uma ideia, tá? E são importantes esses 4. E não só são os currículos das instituições federais, não, que deve atentar a essas coisas novas. Tem os currículos dos estados. Isso era para ter sido feito muito antes, mas há uma dificuldade grande. Me diga aqui, talvez vocês já tenham visto robótica antes de se formarem professores ou professoras, ou atuar em educação. Mas vê, é, pergunta aos professores de vocês se eles viram nos cursos dele robótica para poder ensinar na escola. Não viram. Então, isso é uma coisa nova que está começando. Então, não é fácil. Então, a gente levou tanto tempo para implementar, para discutir, rearrumar isso, que só agora está vindo. Mas tem aí alguns estados que já fizeram. Eu estou aqui, pelo menos, com 4 estados que já começaram, né? Pernambuco já era para ter começado, a gente tinha acertado isso, mas ainda está aí para botar. Mas Pernambuco não é um estado atrasado, não, mas não começou, não foi o que. Então a gente tem aí em São Paulo, quer dizer, Pernambuco começou, mas Pernambuco tem uns pontos, principalmente amarrados nas escolas, as principais escolas, né, de referência. Mas veja, São Paulo, desde 2019, tem robótica em tecnologia e inovação, e são itinerários formativos do ensino médio. O Paraná tem no currículo referencial de 2021, pensamento computacional e robótica, já está lá. Como eixo de progressão, ano mais material didático, eles recebem tudo isso. Investimento importante. O Ceará também deu esse passo em 2019, aí na época de São Paulo. E a robótica com STEAM, em laboratório de fabricação digital. Às vezes isso é mais fácil de fazer, né? E Santa Catarina botou no currículo base em cultura maker e robótica junto, né? Em ciências, conexão com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Vocês viram que uma das estratégias de desenvolver trabalho com robótica é nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis também, né? Então, o negócio é que agora todo mundo vai ter que se ajustar. 2026 e acabou. Tem aí quem fez em 2019, quem fez em 2021, mas 2026 todo mundo vai ter que fazer, é obrigatoriedade. Esses estados aí, parece que eles vão poder continuar com esse trabalho que eles iniciaram, né? Mas o MEC deve dizer como é que vai funcionar os outros, né? Que vão começar ainda. E os objetivos de aprendizagem que tem lá, que a gente deve seguir pelo MEC. Tem também robótica? Tem. A gente vai mirar principalmente isso. Na educação básica, é onde tem sequências lógicas, lateralidade, causa e efeito, resolução de problemas por tentativa e erro. Tudo isso pode ser trabalhado, estamos trabalhando com computação, com robótica e assim por diante. Nos anos iniciais do ensino fundamental, Fundamental 1, primeiro a segundo ano, sequências com início, meio e fim, e robôs seguem instruções. Importante ela entender, né, quem manda e como é que os robôs obedecem, enfim. Terceiro e quarto ano, decomposição de problemas muito grandes você decompõe em menores, de acordo com o que a gente faz em robótica, em computação. Algoritmos simples, o debug ali de novo, de achar erros e consertar. Sensores e motores. Muito robótica em meio, né? Muito. Quinto ano, estrutura de repetição. Planejamento, um projeto completo e documentação também.
Nos anos finais, no Fundamental 2, do sexto ao sétimo, nós temos testes de condição, como se você fosse de condicionais, como se você tomasse decisão. Você tem que fazer programas que tomem decisão, do tipo assim. E se isso não for assim, se, que é o if else, né? São o comando if, que normalmente é acompanhado de else e assim por diante. Calibração de sensores, múltiplos sensores e variáveis. Muito a ver com programação em robótica. Oitavo e nono ano, funções reutilizáveis é quando você faz uma função que ela é muito fundamental e importante. Vou dar um exemplo. Você consegue fazer dentro do seu programa uma função que tudo que ela pega numa lista, ela ordena, por exemplo, em ordem alfabética. E depois você descobre que em vários pontos do seu programa aparece lista e você quer ordenar em ordem alfabética. Você só faz aquela função que ordena em ordem alfabética e toda vez em algum ponto do programa, suponha que você chama a função de ordena, minha função ordena, prepara a função ordena. Toda vez que você chegar num ponto do programa que tiver uma lista, você quer organizar, você chama a ordena. Ordena me dá a lista organizada, ela já lhe dá a lista organizada, você já programou ordena. Então, assim, são funções que você pode reutilizar. E, às vezes, modificar. Aí tem, dependendo desse tipo de modificação, você vai para uma parte mais sofisticada, que é chamada de orientação a objetos, linguagem orientada a objetos. É como se essa função encapsulasse mais coisas e a gente chama de objeto de programação. Então, do oitavo ao nono ali no Fundo 2, tem funções reutilizáveis, otimização, programa, comunicação, aí comunicação eletrônica, viu? Tipo assim, Bluetooth, Wi-Fi, e tem outras até mais para situações mais interessantes, como chamado LoRa, LoRa, que pode ir a grandes distâncias levando informações, e questões sociais ligadas a tudo isso que está se fazendo, todo esse desenvolvimento, né? Então, e no ensino médio, projetos autorais, faça o seu projeto, vou fazer o meu aplicativo no celular para, sei lá, para realizar alguma tarefa, para cadastrar os alunos da escola em tal festinha, já é um desses. Sistemas embarcados, inteligência artificial básica, IA, impactos éticos sociais dessas tecnologias, né? E protótipos funcionais, você desenvolver completamente algum aparelhinho, alguma coisa que seja para funcionar de verdade. Então, esses são os objetivos de aprendizagem. Eu botei ali em etapas para cada um, da educação infantil até o ensino médio. E a matriz de competências e habilidades lá, como ficaria nesse caso aqui? Vamos pegar aqui essa parte aqui principal, nas suas 5 dimensões. Por exemplo, na dimensão conhecer, aí você pode fazer isso de forma intermediária, ou iniciante, intermediária e avançada. Então, conhecer para o iniciante é identificar componentes básicos do robô. Intermediária, explicar o funcionamento e dos sensores e dos atuadores. Veja, um é só identificar lá o iniciante, basta ele dizer isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. No intermediário, ele já tem que explicar como funciona. E no avançado, ele tem que analisar sistemas robóticos complexos e integrados, com tudo junto, e dizer por que essas coisas têm que funcionar com tudo junto em realimentação. Na dimensão compreender, se você botar numa fase iniciante, ele vai verificar, ele vai entender como é que segue sequências de comandos prontas. Ele vai seguir essas sequências, ele vai dizer qual é a sequência. No intermediário, ele interpreta e ele pode modificar o código para ter outras aplicações. E no avançado, ele chega a comparar eficiência de um tipo de código para outro e melhorar os códigos, tornar o sistema mais eficiente. Na dimensão aplicar, inicialmente, para iniciante, é montar robôs seguindo modelos guiados, você já tem um modelo pronto, ele vai encaixar, montar, ver como é que monta, olhar o manual e botar para rodar. No intermediário, ele já faz programas dele mesmo, um pouquinho diferente,
para seguir um desafio que você propôs e mudou. Vai ter que seguir uma linha aqui complexa e tal, robô, uma linha desenhada no chão, e vai ter que, no final, pegar uma bolinha e levar em tal lugar. Então, assim, tem uma tarefa, e no intermediário ele já vai ter que começar a se preocupar em programar para essa tarefa que não estava antes, ele nunca viu antes, talvez. E no avançado, ele vai adaptar e transferir soluções para outros tipos de aplicação, né? Você botar o robô em aplicações bem diferentes, ou então nem ser mais aquele robô. Na dimensão analisar, iniciantes devem identificar erros simples em sequência, verificar se tem um comando abaixo do outro ou está faltando alguma coisa ali. Intermediário, debugar programas e otimizar a performance. Esse é aquele programa que está dando defeito, vários defeitos, vários defeitos. O intermediário vai lá e consegue achar e consertar. E no avançado é, eu estou aqui em aplicar, né? Adaptar e transferir, não, eu estou aqui em analisar. Então, inicialmente, identificar erros simples. Intermediário que é debugar programas e otimizar a performance. Esse de ver, achar erros. E no avançado é avaliar impactos sociotécnicos da automação, a ponto de você mudar o tipo de projeto que está fazendo para que a interface dele seja mais adequada, que você, enfim, veja acessibilidade na interface, não está faltando isso, e consertar. Na dimensão criar, iniciantes devem modificar parâmetros em projetos existentes. Você recebe um projeto já pronto e você mexe um pouco assim nos números ali, muda um pouco a velocidade e vê se assim já funciona. O intermediário, ele desenvolve esses projetos originais e funcionais. Ele não apenas pega projetos prontos e modifica alguns valores. E no avançado, ele vai inovar com tecnologias emergentes, coisas que não estavam ali, vai botar inteligência artificial, vai botar IoT, IoT na internet das coisas, enfim, vai fazer coisas mais avançadas, mais interessantes. Então, assim, resumindo, a gente tem a questão do marco legal e a gente tem a questão de implementar isso nas escolas, né? Então, o marco legal vai valer agora, está valendo agora em 2026, está pertinho. É aquela BNCC 2018, base conceitual. 5 competências gerais, a gente viu ali, e habilidades específicas. Quando eu falei ali naquelas competências gerais, eu normalmente uso duas expressões, uma para competências e outra para habilidades específicas. A resolução do CNE de 2022 normatiza a computação na educação, tem 3 eixos estruturantes, a gente viu os 3 eixos, né? Cultura digital e assim por diante. Os programas do MEC, Educação Conectada, PIEB, Ciência na Escola, aquele que eu falei que a gente montou o primeiro do Brasil aqui em Pernambuco. E 2026 é obrigação botar isso nas escolas. Aí vem com o quê? A obrigação, para o nosso lado, programação, computação e robótica tornam-se componentes curriculares, né? Ou pelo menos fazendo parte de um existente. A implementação prática disso pode ser disciplina específica, integrada ou um projeto interdisciplinar dentro da escola. Mas esse projeto rodando todo ano, né? Algum tipo de projeto. A progressão estruturada pode ser assim, pensar em como isso é para o infantil, para o fundamental e para o ensino médio. Pode ser a mesma coisa com níveis diferentes. Ou não, normalmente o específico para a educação infantil é uma coisa diferente um pouco da fundamental e do médio. A formação docente na área é obrigatória. Então, vocês, no final deste curso, têm condição de dar formação docente, né? Eu espero dar formação a docente específica, né? Eu espero que vocês consigam. E aí é um dos campos também. E o financiamento via programas federais, lembra que os programas federais e das parcerias e dos estaduais, e tem alguns municipais também, muitos municípios investem nisso, mas os programas federais já vão apoiar. Peguem tudo que tem do federal e veja se você não consegue entrar numa dessas. A última parte desse curso, que tem a ver também com essa aula, além da terceira,
é vocês montarem um projeto pequeno, viu? Eu peço poucas páginas para vocês não terem que escrever muito, mas que digam as coisas que tem que dizer. Então, assim, eu peguei um projeto da base, acho que de iniciação científica da Rural, e modifiquei um pouco, porque eu aproveito da nossa universidade, para servir de exemplo, mas vocês não precisam seguir exatamente este. Pode ser um pouco diferente, desde que seja coerente, pode ser um pouco diferente. Mas, assim, eu preciso dar a vocês o mínimo, uma base, para que vocês saibam, eu não tenho nenhum na cabeça, o professor não me deu nenhum, está aqui, está aqui. Tem que ter título. Eu não botei o nome de vocês, mas tem que ter o nome de vocês. Tem que ter título com o nome de vocês e tal, que a gente chama de identificação do projeto. É uma introdução, que pode ser justificativa, ou com fundamento, ou acompanhado um do outro, né? Ou a introdução já pode juntar tudo isso, né? Há quem já entra com justificativa e tal, mas nessa introdução, justificativa e fundamentação, é para quem começa a ler o seu projeto, não sabe muito bem da área, não sabe do que é que se trata, nunca viu robótica direito, e ele quer começar tendo um esclarecimento. Então, é isso que faz a introdução e a fundamentação teórica. E a justificativa, às vezes, vai junto, seja junta no final da introdução, ou coisa assim, ou vice-versa, para você dizer por que que esse projeto deve ser executado, que tem que ter esse projeto. E nos objetivos eu botei no plural, porque normalmente a gente faz um objetivo geral, o que é que eu quero com tudo isso, e, e põe assim alguns específicos, né? Muitas vezes põe pelo menos, no mínimo 3 específicos, né? A gente normalmente coloca assim. Tem quem só coloque 2, mas no mínimo 3, o normal é 5, uma coisa dessa. Porque esses objetivos específicos vão ter muito a ver com outros itens aí embaixo. A metodologia, ou material e método, materiais e método, acho que é assim que está no plural, mas está no singular. Ou material e método, materiais e métodos, assim, normalmente que a gente usa por padrão, é, é para você dizer como é que vai fazer, o que é que vai fazer, como começar, como vai evoluir, porque só saber o que você vai fazer sem saber como, alguém pode pegar o projeto de vocês, se fosse para ele desenvolver, não conseguiria. Contribuição esperada. Olha, essa contribuição esperada é muito bom que você tente ligar mais ou menos com os objetivos específicos, tá? Para facilitar. Senão, você faz de outra forma. Então, assim, quando você bola os objetivos específicos, nos específicos, lá em cima, os objetivos específicos, você pensa assim, eu quero geral. Mas para chegar nesse geral, eu não chego no estalar de dedos. Eu tenho que preparar isso, fazer aquilo, ver se chego nesse ponto, ver se chego naquele outro. Aí sim, aí eu atendo o geral. É assim que normalmente vocês traçam os objetivos específicos. E quando for na contribuição esperadas, às vezes, não necessariamente, é muito melhor você seguir pelos objetivos específicos, porque você já está fechando de forma melhor o projeto, porque você vai atender, o seu projeto vai deixar como resultado aquilo que você queria atingir com os objetivos específicos. Aí você diz, e existe outra forma que não seja assim? Tem. Às vezes você quer ir um pouco além, você quer dizer que além disso, o que é que você tem para o futuro, o que é que pode ser uma coisa mais também que dê resultado mais perspectivo, né? Mais para o futuro, você pode colocar um pouco mais. Às vezes a gente pega as contribuições esperadas e a gente, para facilitar, a gente faz uma divisão. Contribuição na educação, contribuição para novas tecnologias, no desenvolvimento tecnológico, contribuição para a comunidade. Aí escreve a contribuição para a comunidade, coisa simples, frase simples e tal. Se não, vocês pontuam aquilo que estava no específico, esquece um pouco disso, ou você põe uma contribuição esperada num texto só, onde ali você diz tudo. Não é a forma mais clara, talvez, de a gente perceber onde se vai chegar, mas também é contribuição esperada, né? Vocês vão fazer um cronograma, não coloque nesse cronograma mês tal, abril, maio, não faça isso. Coloque assim, mês 1, mês 2, mês 3, se for mês, né?
Se for semana, semana 1, semana 2, semana 3, até semana 52, sei lá o quê. Por quê? Isso aqui é um exercício para vocês, tá? Por quê? Porque vocês, talvez isso aqui seja um projeto de TCC de vocês, tá? E se quiserem já podem ir usando. É até melhor. Mesmo que aqui vai ter uma preliminar. Vocês depois vão arrumar, fazer melhor mais para frente. Aqui na disciplina é uma preliminar. Eu até prefiro que, se der para botar dentro do projeto TCC, já faça agora, porque a gente já está indo para isso. Então, no cronograma, não coloque um mês específico do ano. Coloque uma sequência de meses sem nome. Chame de mês 1, mês 2, mês 3, ou semana 1, semana 2, semana 3, porque esse é um projeto, é um exercício. A gente não sabe se vai realizar. Aqui não tem obrigação de realizar. E, e ele pode servir para uma outra coisa. E vai servir do mesmo jeito, sem vocês colocar nome específico de mês. E quando vocês fizerem outros projetos na vida de vocês, mesmo valendo, também é melhor não colocar nome do mês, tá? Eu sei que isso dá um impacto de certeza muito grande quando você coloca abril isso, maio isso, junho isso, mas olhe que o mundo não depende só de vocês. Vocês vão fazer um projeto desse, a escola não libera o financiamento na época, o seu parceiro também não tem condição, houve um problema com o pessoal que estava atuando, aí começa a mudar os meses, você tem que mudar tudo do projeto, pode ser que alguém não goste. Então, mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante, no cronograma, tá? E normalmente a gente faz uma tabela, uma sequência, dizendo mais ou menos o que é que vai fazer. Às vezes a gente põe assim, em colunas, os meses, 1, 2, 3, e linhas dessa tabela com atividades, com o que você vai fazer para que o projeto caminhe, né? Para que você atinja os objetivos específicos, também tem a ver com os objetivos específicos, e você vai colocando nas células da tabela o que é que vai render em cada momento daquele. Então, tem passos da tabela que vão ficar vazios quando não precisar mais, e outras partes vão sendo preenchidas, né? E tem parte da tabela para o final que no início também não começa, porque nada começou. É por aí. Tem várias formas de fazer, tá? Pode ser também em lista corrida. E o orçamento é outra coisa. O orçamento é o seguinte: vocês dizem, sim, professor, o dinheiro vem de onde para eu saber qual é o orçamento? Não. Aqui é um projeto, ficção científica, no sentido não de você estar usando coisas que não existem no mundo. Assim, não você está usando coisas que são impossíveis ou inatingíveis. Mas, assim, aqui é uma peça de ficção porque vocês podem não realizar. Claro que é interessante quando você faz já aplicando algum colégio da sua área, a sua escola, a sua empresa, é mais interessante. Mas se não der, não precisa. Aí vai fazer orçamento? Pode ser. Você quer comprar alguma coisa? Vá lá na internet, veja mais ou menos o preço das coisas, coloca mais ou menos lá. Aqui vocês não têm uma amarração tão grande assim, né? Também não faça assim, né? A impressora 3D, R$ 1. Não é R$ 1. Só se você dizer, a impressora 3D, doação, não sei de quem pode ser. Se forem colocar impressora 3D, não precisa, né? Então, assim, vá lá na internet, dê uma olhadinha, põe os preços mais ou menos, tá? Veja mais ou menos como vai gastar. Às vezes a gente faz um cronograma físico-financeiro, que é o que diz também quando cada dinheiro vai ser usado, às vezes isso é importante. E referências. Aí muita gente fica dizendo, professor, e a conclusão do projeto? Não precisa. Projeto, nessa fase de projeto, não tem conclusão, não precisa de conclusão. Conclusão é quando você termina o projeto e você quer dizer o que ficou. Aí eu vou colocar considerações finais, porque eu não consigo escrever um texto sem botar essa parte. Tá, tudo bem, se quiser botar, mas não precisa. Tá? Projeto, não. É por isso que eu digo para você assim, meus slides dificilmente tem isso aqui, mas eu botei conclusão aqui, porque eu falei muito e precisava resumir para vocês. E isso aqui é uma apresentação, que pode ter conclusão, e normalmente tem, né? Mas num projeto em que você está dizendo que pensa em fazer o que vai fazer, você já justificou lá em cima, você já disse mais ou menos o que é. Não precisa dizer que concluiu nada, até porque não concluiu, vai começar ainda um projeto, tá? Então, são mais ou menos esses os itens, não é uma coisa fechada,
vocês podem fazer de outra forma, tá? Vocês podem ter apoio de IA nessa disciplina, tá? Por isso que eu digo para vocês que não é impossível para alguns que dizem, eu não, nem consigo começar direito, consegue. Então, vocês podem, agora, claro, vocês vão ter que comandar, dizer de onde é, que colégio é, se possível, né? Mais ou menos, se tem uma sala lá ou não, se vão aplicar em sala de aula, algo desse tipo, de forma sucinta. É esse o projeto, tá? Então, gente, eu precisava finalizar com essa, eu precisava finalizar com essa conversa com vocês, sobre o que é que tem lá que a gente pode usar, tá? No MEC, marcos legais e tudo isso. Onde é que pode ter dinheiro, onde é que não tem, e o que é que eu tenho que apresentar quando eu termino, quando eu preciso desenvolver algum projeto desse, seja na escola, seja na empresa, onde for, e mais ou menos o que é que eu tenho que fazer. Então, aqui tem pelo menos a superfície do que se pode ser feito, do que pode ser feito. Mas vocês podem se aprofundar muito mais, principalmente se forem aplicar isso para valer. Viu? Leve um projeto bem feito para onde for, que vocês estejam fazendo uma proposta. E aí, eu espero que vocês tenham entendido em parte, pelo menos onde vão buscar. Essa a ideia principal aqui dessa nossa aula. Gina, será que todo mundo acompanhou aí? Eu realmente não sei se conseguiram entrar. É possível que tenha gente que não conseguiu. Deu certo aqui, professor. Pelo menos quem Foi? estava aqui eu aceitei, viu? Foi, Cristian. Obrigado, viu? Então, acho que entraram, né? Quem chegou junto aí, não sei se alguém ficou sem saber. Obrigado aí, gente. Obrigado. Professor, tem algumas pessoas com algumas dúvidas aqui. Sim, vamos lá. Acho que quem levantou a mão primeiro foi Fabrício. Deixa, deixa, Fabrício e deixa, deixa a Bruno. Gina, deixa a Gina falar. Fabrício e Bruno. Fabrício e Bruno, sim. Na Fabrício, ordem. você ficou de nos visitar, Fabrício. Oi, professor. Aí eu ia até falar com o senhor se esse próximo sábado a gente dá, porque essa semana foi muito corrida. Próxima semana é mais tranquilo, que tem até um feriado no meio, aí a coisa tá mais harmônica, mas essa semana passada foi meio que um vulcão lá na escola e eu não consegui parar para reunir os alunos, que eu queria também levar eles, né? Aí são 4 alunos que estão com bolsa até, e eles iam comigo. E aí não foi possível, mas a próxima, esse outro sábado dá. Até se o senhor estiver aqui em Recife, fica até mais fácil. Estarei. Agora, Pronto. sábado é um dia bom para a gente na unidade de sábado. Sábado a gente costuma ir para polos, a gente não fica muito lá. Por mim não é um problema grande. Mas assim, eu queria levar vocês em laboratórios que são de departamentos que ao sábado normalmente são fechados. Mas qual vai ser esse próximo sábado? Vai ser dia Hoje é Dia 11, 18. 18, 18. dia 18. Mas caso não possa, eu vejo a liberação dos alunos durante a semana. A gente pensa num dia na semana, porque assim, a gente ia abrir no sábado 25. Inclusive esses laboratórios que eu falei aqui para você. Mas vinha o pessoal de São Paulo, mas eu acho que houve um recuo e passaram tudo para sexta-feira, dia 24. Então, até isso, eu achei que ia ajudar, não ajudou muito. Então, durante a semana é mais tranquilo. Vocês veem várias coisas. Pronto, eu só não posso ir. Sexta, dia 24, tá marcado a prova do Saeb lá na escola aí, para tudo. Mas os outros dias eu posso combinar com eles, peço para a gente dar uma saidinha e a gente vai. Pode ser antes, ou pode ser na semana que vem, talvez, quem sabe. Pronto. O senhor diga aí o melhor dia e aí eu Tá, combino com ele. tá Pronto. certo. Ó, eu tinha uma pergunta. No caso do projeto, a gente vai Hum, definir o local onde vai aplicar. Por exemplo, se eu for aplicar na minha escola, então uhum, eu levo em consideração as coisas que eu já tenho lá na escola. Eu já tenho um espaço, já tenho impressora 3D e tudo. E eu parto daí, não é isso? exatamente. Isso é bom. Pronto, Exatamente. Isso certo. é bom, porque é você já fazendo isso para a escola.
Se alguém aqui, por algum motivo, não tiver escola nenhuma, não tiver nada disso, a gente dá outro jeito, faz 100, sabe? Mas o bom é esse que você tem, já tendo em escola. E se for servir como seu trabalho de TCC, você já vai resolvendo de uma vez só mais coisas, né? Professor, desculpa atrapalhar aí, Pois Bruno. não. Mas só que eu ia até não fazer essa pergunta, mas agora me deu essa ideia de fazer, para poder aproveitar aí o gancho que o senhor falou para o Fabrício. Mas se você estiver numa escola precária, que não tem estrutura, que não tem condições, que não se tem verba, e você está na escola porque você tem um vínculo, óbvio, mas você não tem a estruturação de laboratórios, nem tem estruturação financeira. Você pode dizer que vai fazer para uma outra escola, né? Você não é obrigado a dizer que é para a sua, que você tem vínculo ou não, né? Pode fazer para outra escola. Mas se você quiser fazer para a sua escola, é um desafio tanto, né? Mas aí é como complicado, professor, fazer sem estrutura, sem dinheiro, é impossível, é irreal. É verdade, algumas pessoas no Brasil assumiram um desafio de fazer assim, mas eu entendo. As pessoas que resolveram trabalhar com lixo e tal, e coisas, mas é um desafio tanto. Você pode fazer para outra escola, Gleidson, sem problema nenhum. Mesmo a escola que não é sua. É Bruno, Sim. professor. Oi, Bruno. Não, é porque quem tá falando era Bruno, professor. Aí só para terminar, eu ia pedir ao senhor se o senhor pudesse mandar para algum tutor, podia ser Christian, que está lá no grupo do WhatsApp, o arquivo dessa atividade 3, que é um modelo, acho que Não foi, é um não? modelo de artigo. Não, porque tá vocês não lá. É porque acessam. Aí se pudesse, manda Eita, por é e-mail, mesmo. só vai mandar por e-mail para ele, aí ele coloca lá no WhatsApp. Era uma das coisas que eu ia falar depois, professor. Certo, então eu mando. Tá, ok, obrigado. Vou mandar para a Gina Fabrício, também. desculpa aí te atrapalhar, Fabrício, foi mal. Nada. Não, desculpa, é porque eu acho que Gleidson falou no momento, eu achei que era Gleidson, mas era Bruno, né? Diga, Oi, professor, aqui é Eliezer. Sim. Professor, esse projeto eu posso simplesmente especificar. Se eu não especificar por escola, mas eu posso especificar nele dizendo que é um projeto para o Fundamental 2, aluno do 6º ao 9º, e tá tranquilo, não é isso? Tá. Beleza. Você pode até dizer que é um projeto geral para aplicação em escolas, assim, assado. Quando vem contextualizado, fica interessante, né? E, mais uma vez, digo, se puder ser para o TCC, melhor ainda. Ok, porque, assim, eu já desenvolvi um projeto que é para o Mais Ciência na Escola, que eu já estou fazendo parte como coordenador desse projeto aqui em Pernambuco, aqui no nosso sertão, e a gente está já tendo essa formação. É pela UPE ou é pelo IF Sertão? É pelo IF, porque a UPE parece que ficou em segundo na licitação. Quem ganhou o projeto foi o IF, né? Aí tem a UPE que foi a segundo, né? Isso. Ficou como segundo. E quem está coordenando agora também. Que é Pedro Lemos, que é quem está coordenando esse projeto. Exatamente, isso. Pedro Lemos e Marcelo, é isso? Não, aí quem está coordenando o nosso sertão é Gustavo, da ETE de Carnaíba. Eu fiquei de ir em Salgueiro. Salgueiro, né? Aí ele está coordenando o lado, as escolas desse lado aqui, entendeu? Não de Salgueiro, que foi dividido aqui, né? O Pernambuco. Sertão do Alto Pajeú. Do Alto Pajeú, isso. Sertão do Aí Alto a gente Pajeú. faz parte, inclusive tem Cristiano também e tem outro, Romário também tá na reunião, né, Romário? E a gente tá fazendo parte desse projeto Mais Ciência, tendo a capacitação agora, né, para agora em 2016 já começar a trabalhar com os alunos naquelas escolas. Olha, não tem problema de cada um de vocês fazerem por mais ciência aqui, mais ciência ali no outro município e assim por diante, e servir também de TCC, não tem problema nenhum. É o mais ciência. Porque como foi um projeto que a gente já desenvolveu, a gente tem que desenvolver um projeto para poder concorrer para ser selecionado, né, os coordenadores. E um dos meus projetos foi o que foi contemplado, né? Certo, que bom. Parabéns. Obrigado. Próximo é Bruno. Diga, Bruno.
Desculpe aí, bom dia, rapidinho. Bom Olha, eu dia. queria fazer umas, né, solicitações, né, informação de demandas, algumas coisinhas, né, que não sei se de repente eu achei ruim, mas assim, é porque é complicado a gente ter essas coisas e não falar. A gente teve uma questão de problema, né, na estruturação quando foi feito, né, da questão da disciplina, e aí algumas pessoas ficaram falando sobre a questão de acesso. Eu não sei se o senhor, aliás, o senhor deve estar sabendo, né, que desde ontem a gente está com problema de acesso. Falaram que é desde quinta, é isso mesmo? Bem, ontem, quinta-feira, exatamente, antes de ontem. Hum. Aí a gente teve, eu não tive, na verdade, na quarta-feira de noite, quando eu acessei, já estava com problema, mas eu já consegui ter tido condições de horário para enviar antes, não deixei para a última hora. Porém, eu até vi que depois no ambiente virtual do Moodle, o senhor alterou para poder deixar a gente considerando a data do último dia de entrega, do dia, né, vigente, que era do dia 8, ficou para o dia 9, às 23h55, que eu ia até pedir se o senhor pudesse fazer isso, porque a gente ficou meio que, vamos dizer, mal acostumado com os professores anteriores das 3 disciplinas que a gente teve, com o Celso, e das 3 disciplinas com a professora simplesmente Jordana, que eles sempre deixavam, considerando o último dia da data, para a gente poder ter aquele dia todo, até as 23h55, para enviar, e não lembrar, né, com raciocínio lógico, que a gente enviaria naquele dia, quando é 0 horas, 0 minutos, no dia anterior. Às vezes algumas pessoas esqueceram, eu percebi isso, eu estou dizendo, falando em algum nome de algumas pessoas, não só do meu polo de Jaboatão dos Guararapes, como de outros polos também, porque tem um grupo geral de WhatsApp que a gente tem todos os polos, e tem um grupo que a gente tem só do grupo de Jaboatão, que até inclusive as pessoas falam pouco, comparado ao geral. Aí muitas pessoas falaram sobre isso. O ambiente, né, não estava acessando, inclusive, né, quem salvou para a gente poder ter acesso aqui à aula de hoje foi Christian. E sempre ele intermedia com o professor Carlos, né, o coordenador do curso, e o seu, que é o coordenador geral, para falar alguma coisa, né, mandar algumas informações, perguntas e dúvidas, que ele é muito prestativo para nos ajudar. Porque senão a gente não tinha acessado, eu mesmo não consegui, porque está sem acessar o ambiente desde ontem, e não tinha o link, que ninguém se ligou de repente já ter o link guardado para poder acessar. É uma questão de estrutura, né, e organização, às vezes, né, até, né, do senhor mesmo, da disciplina, do professor da disciplina, né, do curso, que está dando. Mas, enfim, ajudou e nos salvou. Porém, algumas pessoas sobre essa questão das datas estavam simplesmente achando ruim, porque não conseguiram enviar. E aí, óbvio, fez o arquivo e não conseguiu só enviar. Aí não seria justo, né, não pontuar nada, ficar com 0 na pontuação da atividade 2 ou da atividade, né, 3, que a gente está com ela para vencer, né, amanhã, mas eu acho que o senhor vai postergar, se o senhor puder, inclusive, eu ia solicitar isso, se o senhor puder postergar essas datas da atividade 2 e 3, sei lá, pelo menos até terça-feira, dia 14, às 23h55, pelo menos ninguém fica, Eu, né, eu já posterguei, Bruno. já postergou, pronto, porque aí a gente não fica Vejam aí se prejudicado. dá, viu? Vejam aí se dá. O problema é a Se- gente ter o acesso ao ambiente do Moodle, em que ele tem que voltar, porque se ele não voltar é, hoje, né, ou amanhã, fica ruim. Porque durante a semana, né, a gente, pelo menos eu tenho uma demanda grande de escolas que eu trabalho, e aí é complicado. Não é que vai ser impossível, mas é muito ruim para mim. Às vezes eu não durmo o que eu preciso, nem como na hora que eu preciso, para poder simplesmente fazer as coisas, porque eu não quero atrasar. Mas é complicado, porque, né, todo mundo tem uma demanda individual. Eu sei que o senhor, né, óbvio, né, já sabe disso também, não é novidade nenhuma, que o senhor também tem suas demandas. Não, Mas mas o senhor está como é bom coordenador, você né? falar, viu? É bom você falar, Mas é porque. porque o senhor é professor e coordenador, né? A gente é professor, vamos dizer assim, que a gente é o espião que tem que fazer as outras coisas. Não, É aqui ninguém é complicado. peão, não. Aí era isso, assim, sobre a questão, né? A questão dos envios, se eu pudesse postergar as datas. E outra coisa, tem uma demanda individual minha, que era solicitar, como o senhor solicitou na aula passada, se o senhor pudesse considerar enviar para o meu e-mail uma declaração. Eu posso até enviar para a Christian, e Christian falaria com o senhor, o meu e-mail pessoal, para enviar uma declaração atual até a disciplina cursada de agora, para poder simplesmente, com histórico, para poder simplesmente anexar no certame, que eu vou fazer o processo seletivo e vou precisar para poder provar que eu cursei disciplinas de programação. Você consegue mandar um e-mail para a coordenação? Tenho também, posso mandar para lá também. É Mande. porque já tive experiência, viu, professor, de enviar mensagem para lá e não ter resposta. Tem até muitos alunos que sempre, né, mandaram algumas coisas, não obtiveram respostas e desistiram. Porque mandou uma vez, mandou 2 vezes, passou um mês e meio e nada de respostas de volta do e-mail da coordenação. Aí terminou do grupo geral mesmo dos polos do interior, muita gente falando isso. Logo no começo do ano, quando a gente teve aí, né, vamos dizer, o início do módulo 2.
muitas pessoas a falar sobre essa questão da devolutiva, da resposta de e-mail de volta da coordenação, não era hábil e às vezes nem veio, nem voltou a mensagem. Mas Tá enfim, certo. eu mando para o senhor. Vocês conseguem falar também com os tutores? Sim, com os tutores a gente fala. Com os tutores a gente fala. Eu só estou dizendo Certo. assim, né? O retorno da coordenação, que às vezes tem pessoas que queriam outras coisas, informações que os tutores não têm acesso a poder de dar essa informação, que seria coisa com o senhor, coordenador geral, ou com o professor Carlos, que é o coordenador do curso, para ter resposta e não tiveram. Né? Ou problema de disciplinas, que é uma coisa que eu não sei se o tutor tem acesso ao curso macro, né, as disciplinas que a pessoa cursou, aí ficou com pendência, aí estava no período de enviar a recuperação final, enviou, mas não foi considerado no sistema do AVA. Que o senhor sabe, né, que o ambiente virtual da gente, o sistema virtual do AVA, né, o Moodle é complicado, né? Ele é meio ruinzinho, que precisaria ter umas coisinhas a mais que não tem. A infraestrutura dele é ruim. Estamos tentando mudar, a universidade está tentando mudar. E eu nem sei o que está acontecendo, porque é que o Avatec nosso está com esse problema que vocês não estão conseguindo usar direito, né? Mas eu vou Eu não calibrando sei aqui a entrega. também. Era bom o senhor, que é coordenador, né, que tem acesso às pessoas, né, que tem as patentes altas, né, para saber das informações. Porque a gente, como aluno, Tenho. infelizmente, não tem acesso a nada, não. A gente só sabe que Eu, o senhor manda para eu os conversei tutores quinta-feira dos com agentes. eles, ou quarta. Conversei com o suporte. É porque eu não tinha toda a informação, mas conversei com o suporte. Inclusive, eu estava querendo melhorar a parte de notas de vocês para que ficasse mais tranquila. Então, falei com o suporte. Mas a dúvida até do suporte, eu tenho que resolver isso. Certo. Pois não, Me diga uma coisa, professor. esse projeto aí que o senhor está simplesmente solicitando seria a nota 4, né, para a gente fazer, né? A última. Pronto, que eu não tive acesso a olhar muito no ambiente para poder dizer alguma coisa e ver. Aí, assim, não, mas se o senhor você vai ver lá. Pronto, Se quando a tiver gente em tiver dúvida. acesso, se a gente tiver, eu queria que o senhor pudesse, né, se de repente não der para a gente terminar no dia 16, que eu me lembro que eu só vi a data de entrega 16, porque o pessoal tirou print de tela antes de ontem, salvou no seu celular e aí mandou para a gente saber, mas aí senão não saberia. É isso Se o mesmo. senhor puder postergar as datas, né, se a gente não conseguir acessar entre hoje e amanhã, né, era bom. E também, professor, poste as aulas antecipadamente, por favor, porque a aula da aula 2, eu faço de tudo para no final de semana fazer minhas coisas e não ficar durante a semana fazendo, porque eu não tenho tempo. Sim. Aí a aula 2 não foi postada ainda, na semana passada, no sábado e no domingo. E a de hoje, eu não sei se eu consegui postar ela também, ou entre hoje e amanhã. Mas se eu puder postar, era bom, porque muita gente durante a semana não consegue assistir. Porque não é aula de meia hora, 40 minutos, 1 hora. A primeira foi 1 hora, 48 minutos e 3 segundos, que eu decorei. A segunda, eu deve ser 1 hora e 40 e poucos minutos de novo. Aí, assim, a gente teve que fazer atividade 2, e algumas pessoas fizeram a 3, mas sem base, né, de assistir a aula, para poder ter a certeza do que fazer. Mesmo que o senhor está deixando, inclusive eu agradeço ao senhor por ter se sensibilizado para poder deixar a gente utilizar inteligências artificiais, as IAs, para nos ajudar, porque às vezes é muito corrido, e a gente não tem ideia, a gente não tem o pensar daquilo com conhecimento de causa. Como o senhor sabe também, muitos aqui não são professor da área de robótica, ou não mexem com computação. Né, gostou do curso e foi fazer, mas não é prático para quem não sabe fazer. Para quem mexe, para quem é da área, eu já disse milhares de vezes, ótimo, parabéns, muito bom para você, mas para quem não é da área é complicado, a gente não tem essas ideias do nada, no estralar de dedos, e nem é rápido. Mas ainda bem que o senhor sensibilizou e deixou a gente usar a IA e não vai condenar a nota da gente por causa disso. Porque o senhor sabe que, né, tem professor que não considera, diz que é não e acabou. E se tiver ali alguma coisa e ele perceber, é 0. Aí é complicado, porque a gente tem todo um esforço de trabalho de fazer, por mais que a gente, óbvio, fez, mas teve uma ajuda, mas pelo menos fez, né? E entregou no prazo. Mas não ser considerado nada, né? Como o senhor sabe, tem professores, apesar que, né, em alguns lugares que a gente precisou, né, com o professor Celso, professora Jordana, professor Carlos, quando teve uma disciplina com a professora Ellen, a própria professora Ellen, agora na disciplina recente, antes da sua, que o senhor assumiu, né? Que não ia ser o senhor, mas aí não teve o cadastro de reserva dos professores, o senhor assumiu. Também deixou a gente usar, aí é bom. Mas assim, né? Ainda bem que vocês deixaram. Mas se vocês tivessem dito não, talvez se fosse uma pedra no sapato de muita gente. Porque a gente só instruir a IA, para ela lhe ajudar, já é um exercício que eu quero que vocês façam. É isso. E um facilitador, né, professor? É um facilitador, porque senão a gente não tem ideia.
Porque nem todo mundo é da área de computação, de robótica, ou teve uma outra formação, além de bacharelado ou licenciatura em alguma disciplina específica, fez engenharia da computação, fez ciência da computação, como tem um caso de um colega ou outro, mas não é todos, né? Não somos todos nós. Então a gente não tem essa, eu pelo menos, né, falo por mim, não tem essa facilidade toda, né, apesar de conhecer algumas coisas e saber, mas não é prático. E, enfim, né? Se, como é que se diz, se tiver, obviamente, essa ajuda, a gente agradece. Porque os seus professores também, como a questão da entrega das datas, a gente estava mal acostumado a gente considerar aquele dia da data até as 23h55 ou 23h59, porque o professor, a professora permitia. Aí o senhor, né, colocou uma data e a gente começou com uma semana de atraso, né, a disciplina. Aí ficou complicado para a gente poder dar conta. Mas, né, como o senhor deixou a gente usar a ISA para nos ajudou. Facilitou. Porque algumas demandas que eu estou falando é de alguns colegas, mas, né, os colegas não têm, eu acho, né, coragem de dizer ou vergonha, e aí eu estou falando, entendeu, por mim também e pelos colegas, que foi uma dificuldade grande que a gente viu no grupo. Certo, E uma Bruno. última coisa, a atividade 3 que o senhor passou, que tem um modelo para a gente seguir lá do artigo, ele tem Eu um mando para a Gina, mando também para a Christian. É, Mas o vou professor mandar também, para os Rogério. tutores. Rogério está aqui, o tutor do Polo de Botão do Guarapé, meu polo. Ele está aqui Ah, na. Rogério. Eu vi. Pronto, manda para Eu vi Rogério para ele também. poder mandar. O próximo Agora- é Cleidson, viu, professor? O próximo. Certo, eu vou só Cleidson. encerrar aqui rapidinho, professor. Aí, como eu estava dizendo, lá tem o conectivo OU, né, que obviamente dá a ideia de opcional. Então, a gente precisa fazer nesse modelo do artigo ou não, porque o senhor disse também que pode Não. ser uma questão de texto. É Não, optativo, né? O ou é real mesmo. O ou é você pode fazer no outro modelo lá, não há uma Pronto. obrigação. Optativo, não é É obrigatório, não. optativo. Eu falei em artigo, Bruno, porque pode ser, porque tem gente que já quer fazer alguma produção, já quer levar alguma coisa para o TCC. Então, Entendido. se quiser evoluir, faça no modelo de artigo, que às vezes nem é o mais adequado para o tipo de trabalho, mas se quiser, pode fazer. Eu entendi. É porque, Mas- como o senhor diz lá, que pode ser um texto ou, né, o modelo de artigo que o senhor seguiu abaixo e mandou, eu fiquei imaginando que não é obrigatório, é optativo. Mas aí, pensando no TCC, né, algumas pessoas que já estão aí, como o senhor falou, por isso que o senhor deu essa ideia, né? Entendido. Isso, exatamente. Não se preocupem, Entendido. que vai dar tempo para vocês entregarem os trabalhos. Eu vou ficar atento aqui com Gina, com vocês também, porque o importante é esse exercício, é exercitar, é essa conversa aqui. Isso é que é importante. Vamos lá? Entendido, professor. Agradeço. Entendeu? Viu? Obrigado. E as aulas, viu, professor? Porque aí, senão a gente às vezes fica fazendo as cegas sem ter aula, por favor. Sim, se eu puder sim. postar Eu aí. vou ver lá no Google. Aqui ele já deve ter devolvido, porque já faz um tempo. E eu não postei lá, né? Vou postar lá. Pronto, porque tem a 2, né? A anterior e tem essa, né? E se a pessoa for assistir Isso. as 2, né? Vai para 3 horas e pouco, para assistir todas as duas e depois produzir. Sim. Pronto, professor, Verdade. agradeço. Vou mandar meu e-mail, viu, para o e-mail da coordenação, esperando a declaração para um uso pessoal meu, viu? Tá bom, Bruno. Desculpa aí que falei um pouquinho Sempre. demais, mas é porque eram as demandas de muita gente para poder falar e especificar, porque era uma problemática da disciplina. Não, é importante que eu preciso saber, viu? Valeu, Obrigado. professor. Valeu. Gina, dia. quem é? Gina, desculpe. Eu prometo ser bem sucinto. professor. Gleidson. Gleidson, diga, Gleidson. Obrigado, Gina. Prometo ser bem sucinto, professor, para não atrapalhar os demais aí. Já está chegando perto de meio-dia. Eu sei que o senhor tem seu almoço e outras atividades aí à tarde. Vou para o Recife, pode dizer. Pois é, a viagem é longa, né? É. Para o projeto, atualmente eu não atuo na área de educação. Eu preciso usar a informação de escola ou eu posso trazer um entendimento desse projeto, ele ser, por exemplo, algo online que eu possa promover, exemplo, para um projeto dentro de uma empresa, para um projeto dentro de uma área de línguas estrangeiras. Enfim, eu gostaria de só trazer esse entendimento, se a gente consegue explorar dessa forma também. Pode, Gleidson. Pode, sim. É até diferente, né? Interessante. Você botar esse projeto dentro de outro que você faz online e que aproveita a robótica. É ótimo, tá dentro. Pode fazer. Pronto, acho que agora sou eu, né? Jonas. Obrigado. Jonas. Professor, bom dia a todos. Eu estou vendo aqui que só faltam 2 disciplinas, né? Torneios de robótica e monografia. Desculpe, eu cheguei atrasado porque eu não estava conseguindo acessar o AVA, mas a minha dúvida tem alguma previsão, por exemplo, de
defender os TCCs no polo ou não? E a outra pergunta é em relação mais ou menos desse prazo, porque eu vi que torneios de robótica são 30 horas de carga horária e monografia TCC são 60 horas. Então, existe uma estimativa da coordenação para a conclusão final do curso? Existe. A estimativa é março. Né? Agora, a defesa, em princípio, vocês vão fazer do próprio polo, ou até mesmo de casa. Eu vou ver se eu organizo essas defesas à distância, para ficar mais fácil. Tá? Então, assim, pelo menos, vocês não vão precisar ir ao Recife, tá? Já chegamos a fazer isso no Recife, juntar muita gente no Recife para fazer essas defesas num dia só. Um dia não, deu mais de um dia. Mas era assim, em série, né? Bancas e defesas, 15 minutos termina uma, 15 minutos termina outra. Mas a gente vai ver se faz essa distância. Vou acertar com a diretora-geral da unidade. Ok, obrigado, professor. Clênio. Bom dia, professor. Posso falar aqui, é Clênio. Bom dia, Clênio. Queria só saber se esse projeto pode ser feito em dupla, porque trabalho eu e o colega na mesma escola, e aí a gente já tem alguns projetos, né, que já foi colocado em prática, e estou cada vez melhorando o projeto. Que a gente tem uma feira agora no dia 2 de novembro, e praticamente o projeto já está implementado para essa feira, que é uma feira da regional. Seria possível? Vocês vão fazer um projeto geminado, então. Ele não é em dupla, mas ele é geminado. Um contribui com o outro e assim saem como 2 projetos na escola que se reforçam. Tá bom, professor. Muito obrigado. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Eliese. Ô, professor, já foi falado aí a questão do prazo, né? Como o AVA está fora, e o senhor disse que já até postergou, né? Acho que foi a atividade 3, seria bom se o senhor postergasse depois que fosse confirmado que o problema do AVA foi resolvido, né? Porque se o senhor postergou agora, mas a gente está desde quinta-feira sem acesso, e se de repente o senhor prorrogou para mais 1 ou 2 dias, então acho que o correto seria, ó, já sei que o AVA vai voltar amanhã, aí amanhã voltou, aí o senhor prorrogar para a gente não perder esses 2 dias que a gente não teve acesso, né? Acho que seria o correto, né, para a gente não perder esse prazo aí. E a questão minha, não sei, durante o grupo, os alunos estavam conversando acerca de enviar mais de um arquivo, que não estava tendo a permissão para enviar um só. E muitos estão usando a forma de zipar, né, de compactar, colocar numa pasta e enviar. Aí eu não sei se o senhor pediu a liberação para liberar 2 ou 3 arquivos, ou a gente vai ter que ficar zipando a pasta e enviar, assim. Eliezer, Gina falou comigo sobre isso, e eu já resolvi. Vocês podem mandar até 5 arquivos. Se vocês precisam de mais de 5, se precisar de mais de 5, eu não sei o que é que vocês estão fazendo, mas em princípio 5, tá? E sobre essas dificuldades que vocês estão tendo com AVA, eu não vou deixar vocês se prejudicarem por ela. Eu darei um jeito sempre. Então, assim, eu sei que na hora que vocês vão usar, aí cai um problema lá no AVA. Não é que o AVA estava o tempo todo fora do ar, mas na hora que vocês têm um tempinho, não pode. E aí, tudo isso eu vou verificar, não vou deixar ninguém de fora por causa desse defeito, né? Que eu não sei que defeito é esse lá na base do sistema. O professor, outra que estava no grupo, assim, eu observei no grupo, era que alguns alunos estavam com dúvida de como vai ser desenvolvido realmente essa atividade 3. Se o senhor pudesse explicar, se tem algo a ver um pouco com a 2, está um pouco semelhante com a 2, qual a diferença da 3 para 2, como seria? Na atividade 3, vocês vão fazer... Vocês chegaram a captar a tela do que tem lá no AVA? Deixa eu pegar aqui. Atividade 3.
Professor, era isso que eu ia dizer, porque tem uma parte no final da frase, lá na atividade 3, que ficou meio sem entender se a gente simplesmente seguiria o raciocínio também dos Sim. estudiosos da área. Aí ficou meio sem entender. Além disso, que eu ia falar isso, esqueci que o colega Eliezer lembrou da dificuldade de enviar 2 arquivos ou mais, né, que até a gente passou por isso na época com o professor Carlos e com o professor Brenan Celso. Ele liberou para a gente botar mais arquivos, porque a gente às vezes zipa, né, envia, e às vezes na hora de extrair o arquivo, compactar no computador do professor, não abriu, sei lá, deu um problema, aí a gente às vezes, o professor diz, não chegou para mim não, só que a gente diz, não, professor, a gente enviou o arquivo. Aí acontece isso, mas como o senhor já liberou, né, eu esqueci de dizer, resolveu o problema. Aí a atividade 3 era isso, era bom que o senhor atividade pudesse 3. Atividade 3 é você você escolher. Estão ouvindo aí, né? Vocês vão escolher um tema de aplicação da robótica na educação. Esse tema, eu prefiro que seja alinhado com a de baixo. Eu tenho botado datas diferentes, mas, no fundo, são atividades paralelas, tá? E próximas, irmãs. Com a atividade 4. Então, assim, vocês vão escolher um tema para desenvolvimento de uma aplicação da robótica na escola, ou no curso, ou coisa do gênero. E aí vocês vão justificar a escolha desse tema e fazer um plano de aplicação, tipo, ou um plano de aula, ou um plano de trabalho, para que aquela aplicação se realize. Então, assim, vocês vão preparar um texto, é isso. Ou, se quiserem, pode fazer um artigo, né? Do tipo assim, eu defendo o que é que vocês vão defender como aplicação, pode ser coisas da escola de vocês, pode ser algo que não é da escola, e pode ser ligado às estratégias da semana 2, lá da parte de estratégias de aplicação. Então, assim, basta uma, vocês vão escolher uma e vão justificar. Justificar por que escolheu essa, né, professor? Vou dar um exemplo para você. Tipo assim, a implementação de clubes de robótica na escola. Justificar por quê. Eu dei esse exemplo, então tem que dar outro. Eu dei esse exemplo. Eu dei esse exemplo, pronto, posso dar outro. Alguém falou aqui de ensinando inglês com robótica, não sei. Mas, assim, na hora de falar dessa aplicação da atividade 3, é importante vocês colocarem, assim, que estratégias usariam, que eu não dei todas, como eu disse para vocês, eu dei algumas. Mas vocês podem ir em busca de outras e botar ali que estratégia usaria para que aquilo funcione. Entende? E justificar por que adotaram, né? Para não ser algo assim, nem sei por que eu fiz, nem sei por que é que eu estou fazendo, nem sei porque eu vou adotar essa. Entende? Procurem, pesquisem na internet o apoio de informações para lhe ajudarem a fazer essa justificativa. Vocês vão encontrar. Professor, veja só, eu falei do final da frase dos pedagógicos, mas não era da 3, não, é do projeto mesmo, é da atividade 4, é o projeto. Sim. O senhor diz, elabora um projeto de aplicação com o tema escolhido da atividade 3. No caso, você teria que se basear na atividade 3 para fazer a 4, que seria o projeto. Porque eu pensei uma ajudando a outra. Eu fiz isso até para ajudar. Dependência. Porque parte da atividade 3 vocês vão acabar de outra forma repetindo lá na 4, mas já estão por dentro, já olharam, já pesquisaram. Aí vocês até economizam tempo nisso. Que é quando o senhor termina de dizer na frase aqui, para uma escola, para um curso ou para uma outra coisa, que no caso seria, talvez para quem não esteja trabalhando na área, né, como teve um colega que se pronunciou, né, que ele não está trabalhando em escolas, então ele não tem aplicação para escolas. Ele vai aplicar, né, mas não está atualmente atuando como professor em escola. Ou a pessoa pode estar fazendo um outro trabalho numa comunidade de pessoas idosas, suponha, e ele quer usar robótica para alguma coisa.
e pode ser um empresário aqui, um microempresário que queira fazer alguma coisa desse tipo. Então, o curso é aberto para esse tipo também de trabalho. Pronto, aí o senhor termina a frase dizendo com os próprios pedagógicos, ou seja, dentre aqueles que o senhor falou, que não só são aqueles, né, tem vários, mas os que o senhor falou, a gente se apoiasse nessa estrutura da justificativa da gente, imaginar a ideia do olhar desse pedagógico. É isso aí? Isso, Então é isso exatamente. mesmo, né? Pronto, tá bom. Agora é só as datas de prazo, como o colega falou aí. O ambiente voltando, se o senhor puder, né, aí, né, botar um prazo para a gente ter tempo maior, como o senhor disse que tem interesse da gente, né, enviar, né, tudo certinho, pronto. Eu agradeço mais uma vez, professor. Muito obrigado. Tá. Não será por isso que vocês terão prejuízo. Eu vou dar um jeito. Ô, professor. Era Christian. Christian tinha pedido a palavra. Não sei se ele desistiu. Ô, Gelsamina, deixa eu só concluir aqui, Diga, aí Christian. eu passo rapidinho. Ô, professor, nesse caso, na quarta atividade, eu posso criar um projeto diferente do terceiro, porque foi assim, o senhor falou para facilitar, mas se eu quiser desenvolver outro projeto que não seja do segundo, da terceira atividade, é possível? É possível. Eu disse para ajudar, viu, Christian? Eu falei para ajudar, mas se vocês quiserem criar outro diferente, pode. Já vou avisar os tutores. Tá ótimo, obrigado. Viu? Pronto, professor. Se eu puder também avisar a Gelsomina que está aqui, e o Rogério é do meu polo, já botamos Guararapes. Gelsomina é de outros polos, que até Fabrício, meu colega de turma, falou com ela aqui para enviar extraoficial do e-mail, porque ela disse que, né, só pode enviar informações por e-mail, mas só que não ajuda a gente, porque demora e vai mandar para todos os alunos, de um por um, até para ela mesmo é mais trabalhoso. Mas se ela pudesse, né, receber de Christian, né, ou enviar para Christian, entendeu? A questão dos modelos dos arquivos em PDF e Word, né, que é em doc, a extensão do final, para a gente poder acessar, né, para quem vai fazer, já pensando no TCC, o espelho, né, a gente agradece. Porque é uma outra dificuldade, não estou falando dela, mas eu estou falando até mesmo do antigo tutor da gente. É uma dificuldade para mandar alguma coisa que não seja no AVA, porque o AVA, como a gente disse, tem limitações. Não é um ambiente virtual que a gente tem acesso a coisas que a gente deveria ter melhor. Aí a gente pede uma coisa extra, é a maior dificuldade para conseguirem fazer. Porque só querem extraoficial não pode. Só querem oficialmente via e-mail. Só que não viabiliza. Inclusive, como disse o senhor, muitas pessoas enviaram e-mail para a coordenação e desistiram, porque não recebem resposta. E ficou por isso mesmo. Até mesmo aqui no fórum, se o senhor olhar aqui na conversa da gente da aula de hoje, um colega pronunciou-se e falou, porque é uma realidade de alguns. Eu sei que, lógico, não é todos. Eu mesmo, quando enviei, né, demorou muito, mas recebi a resposta. Mas teve gente que desistiu já, porque já está chateado, porque não teve resposta. E aí não manda 3 vezes. Uma pessoa manda uma vez, aí manda a segunda, não tem resposta, ninguém quer mandar a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez. Aí desistiu. Aí, assim, extraoficial, os tutores são muito limitados a querer fazer alguma coisa. Só se faz se for no AVA, mas o AVA às vezes é ruim, ou às vezes está fora do ar. E aí, como é que eu resolvo o meu problema? Eles não entendem isso, não se colocam no lugar do aluno. É um adendo que eu queria fazer, não para a Gelsomina, que eu falei no nome dela aqui porque ela falou com o meu colega Fabrício sobre a questão de Fabrício viabilizar a forma mais rápida da gente conseguir o arquivo. Eles não entendem na questão da estrutura do aluno que a gente trabalha. A gente tem as obrigações de semana, de segunda a sexta, e então a gente faz as coisas, mas é sacrificando, como eu já disse. Eu sei que ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal, mas assim, a gente sacrifica horas de dormir para estar de madrugada acordado estudando, ou às vezes até mesmo de simplesmente jantar para poder fazer aquela atividade e enviar dentro do prazo. Pelo menos para quem atenta-se a sempre enviar a atividade que os professores anteriores pediam, ou até mesmo o senhor agora que é professor da gente, para a gente enviar ela dentro da data do prazo que o senhor deu ou que a professora anterior deu. É complicado para poder a gente fazer isso assim. Era bom pensar isso na estruturação do curso para as próximas turmas, para poder ter uma flexibilidade na questão simplesmente não só dos horários e dos tutores, mas da organização em si, porque o ambiente virtual do Moodle, ele não é 100% perfeito, ele é falho. Certo, Bruno. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, o que eu mandar para Gina, eu vou mandar para Christian também, já que ele tem um grupo de comunicação com vocês, porque já são informações consolidadas e a gente precisa seguir os meios oficiais, porque a gente precisa ter isso para o futuro, guardado e tal. Documentado, eu tô ligado. Documentado até para vocês mesmo. Mas, assim,
Eu vou mandar para os dois, e a gente está com problema também no Avatec, né? Esse que vocês usam. Então, eu não sei exatamente o que está havendo, mas a gente vai sanar dessa forma. A gente vai usar também O aí pessoal do TI deve lhe grupo de dizer vocês. alguma coisa, né, durante esses dias, deve lhe dar alguma informação. Vou sim conversar com eles. Obrigado, Mas eu vou mandar pelos aí o dois, tá? desabafo, mas é porque é o desabafo de alguns e eu me sensibilizo porque esses alguns, às vezes, eu estou no meio também. Certo. Próximo é Fabrício, professor. Valeu, professor. Fabrício. Oi, Fabrício. Professor, rapidinho, só uma curiosidade que bateu o que o outro colega estava falando. O senhor tem alguma estimativa da data do mês, só do mês, assim, do mês de defesa do TCC? Qual seria? Olha, é possível que eles aconteçam em momentos diferentes. Eu vou tentar juntar, mas é possível. Eu estou olhando para março como mês de defesa. Certo. Mas vou conversar com a direção geral, porque talvez tenha uma proposta boa, uma proposta para a gente fazer diferente. Mas estou pensando para março e fazer essas defesas à distância. Essa é a ideia. Certo. Obrigado. O professor vai ser, então, individual mesmo, né? E vai ser realmente o TCC, né? A apresentação, né? Mesmo que você faça geminado, tá? Entendi. Com um colega, Mesmo que como ele você- deu o exemplo agora, que ele tem um curso específico num colega de escola que ele trabalha, né? Mesmo que seja Isso. assim. Ele diz, eu fiz isso, a parte A, se quiser, né? Aí já é exagero. E o colega fez isso, a parte B. Certo, entendi. Tem E coisas, problema não. defesa curta, né? Meia hora, né? 20 minutos, né? Eu acho que eu vou botar 15 minutos, eu vou ver. Menos ainda, né? Entendido. Tá bom. Aí eu vou Tá. treinar vocês para fazer pitch. Pitch é esse tipo de defesa que se faz de projeto para investidores, tipo, muito rápido, e dar o recado e dizer o coração do seu TCC. Entendido. Entendeu? Ok, professor. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. Olha, eu já estou ocupando aqui a sala da coordenação do Polo de Arco Verde esse tempo. Continue aí nesse diálogo, viu? Isso é uma coisa importante. Eu preciso saber. E vocês não vão se prejudicar por questões do ambiente. Eu vou sempre dar um jeito, eu converso, vou ver com os tutores, ligo lá para a Christian, de repente. Mas, assim, vocês estão querendo as coisas que tem lá que vocês vão usar no trabalho de forma facilitada. Eu vou mandar para a Gina, e para os outros tutores, e para a Christian, porque são coisas consolidadas, aí ele vai lá ver e resolve. O importante é resolver, é andar. O importante é vocês exercitarem, aprenderem. Isso é que é importante, tá? Vou fechando aqui. Eu deixei toda essa nossa conversa aqui grande. A gente conversou um bocado, foi bom. Eu deixei aqui gravado, tá? Então, eu vou terminando por aqui. Bom retorno, professor, para Recife. Eu não me liguei antes, Obrigado. agora você está fora de Recife. Bom retorno, bom final de semana. Fique com Deus, tudo de bom. Estou fora do Recife. Até a próxima conversa que a gente vai ter. A gente vai ter conversa ainda com coordenação, viu?